O chá diz que nasceu onde é hoje a China, na região, na província de Yunnan. Aqui está, Yunnan, que faz aqui fronteira com Myanmar, a Birmânia. Então acredita-se que foi aqui o berço da cultura do chá. E depois, claro, mais tarde foi espalhado para o resto da China e de outros países. Acredita-se que foi há cerca de 3.200 anos, durante uma dinastia na região norte da China, portanto, aqui na região, aqui assim, nesta região norte, onde foi a altura de 3.200 anos antes de Cristo, como disse há bocado. Durante a dinastia Shang, 1.600 a.C. a 1.046 a.C. É claro que não fazia parte da China nessa altura. Ora bem, a seguir vou-vos dizer quando é que foi a primeira referência ao chá. Em 1046 a.C. a 256 a.C., durante a dinastia Zhou, houve um conjunto de escritos, poemas e canções com o nome de Shijing, os clássicos da poesia, em que há uma referência a uma palavra que é tu, que está aqui assim, em baixo, referenciada, o tu, que que era chamado de vegetais amargos. Portanto, estamos a falar no último milénio antes de Cristo. E foi aonde? Aqui assim, ao pé de Xi'an, na capital, Fanhao, naquela altura. Fanhao era ao pé de Xi'an, que viria a ser mais tarde a capital daquilo que se considera a China. A China na altura era só esta região, mais ou menos, assim, grosso modo. Também há referência do povo Ba, aqui da região de Sichuan, que oferecia vários imperadores da dinastia Zhou. Portanto, a palavra para chá identificada inicialmente era tu. Então vamos agora avançar uns tantos séculos, até ao século VIII depois de Cristo, em que em 760 anos depois de Cristo, 760 e 762, durante uma dinastia Tang, um senhor chamado Lu Yu escreveu o chamado clássico do chá, em mandarim Cha Jing, e aí há referência à palavra chá. E então, que é chá é assim que se diz, é como se tivesse aqui um T antes, e repara, é muito parecido com o caractere do tu. O caractere do tu que vimos há bocado ainda existe, que tem aqui um tracinho em cima, e quer dizer, de facto, vegetais amargos. Na dinastia Tang, a capital era Chang'an, onde é hoje Xi'an. O nome da cidade de Xi'an antes era Chang'an. E Chang quer dizer longo e An quer dizer paz. Como Xi'an hoje, Xi quer dizer oeste e An quer dizer paz. Paz do oeste. Este que está aqui, Xin, esta é uma tradução. Então, os principais locais de produção de chá são estes pontos amarelos. Temos Yunnan, como já falámos há bocado, Sichuan, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Fujian, são tudo províncias. Cantão, Guangxi. E Cantão, aqui a zona de Cantão, que é Guangdong, em chinês, e a província de Fujian, são muito importantes na exportação de chá uns séculos mais tarde, como vamos ver agora de seguida. Muito bem, já sabemos quando, onde surgiu o chá, qual a palavra original, mas isso não nos explica como é que na Europa, em Portugal nós dizemos chá e no resto da Europa té, ti. Então avançamos até ao século XVI, quando os portugueses chegaram à China, na altura havia três raízes, e anteriormente, três raízes da palavra chá. Se formos a verificar, na maior parte do mundo, temos a palavra chai, temos a palavra chá, temos a palavra chá e temos a palavra ti, té. Ora bem, chai diz-se na Rússia, por terra, levava-se por terra, e também, aí não é a Rota da Seda, e também todos os países
que estão na Rota da Seda, até, por exemplo, até à Turquia, normalmente diz-se chai. Também na Índia se diz, muito, muito similar. Depois temos cha. Aqui no Vietnã, no Camboja, também se diz cha, ao contrário de alguns locais na Tailândia e na Indonésia, na atual Indonésia, que se diz então te. Portanto, na maior parte da China diz cha. É curioso que são os portugueses que deixam cair o T. Se repararem, eu disse chai, cha, te, todos têm o T. Escuta-se como um T de início. E em Portugal dizem chá, portanto deixaram cair o T. Portanto, o transporte marítimo do chá proveniente era de Cantão para os portugueses. Os portugueses chegaram à China em 1513, não é? Por Jorge Álvares, foi o primeiro europeu a chegar por mar à China. Depois, cerca de 1553, os portugueses obtêm autorização para se estabelecerem em Cantão e em Macau. E a partir da segunda metade do século XVI, começaram a transportar chá para Portugal, mas, segundo os historiadores, em pequenas quantidades, pois os portugueses, isto é muito, muito importante, creio que seja muito importante, para nós percebermos porque é que na Europa se diz té, ti, e nós portugueses dizemos chá. Portanto, os portugueses foram os primeiros a trazer o chá para a Europa, mas em pequenas quantidades a partir da segunda metade do século XVI. Seríamos levados a afirmar que a Europa devia ter a palavra chá e não té, porque partimos do princípio que eram os portugueses que comercializavam depois o chá aqui na Europa. Ora bem, não é bem assim. Existe outra palavra, como disse há bocado, para o chá na China, que é o té, que foi uma palavra da província de Fujian, aqui assim, de Fujian, em que tem um dialeto chamado dialeto de Fuzhou, o dialeto Minnan, em que a palavra para chá, então, é o té, é o ti. E foi dos portos da província de Fujian, por exemplo, de Amoy, que é hoje em dia chamada Xiamen, ou de Fuzhou, em que com a imigração e com o transporte e a comercialização do chá, se espalhou a palavra té para a Indonésia, para Jakarta, para locais da Tailândia e por aí adiante. E mesmo o dialeto, por exemplo, falado em Nova Iorque pelos chineses de Chinatown, é da província desta de Fujian, onde se fala o Minnan. Bem, mas isto não nos explica a pergunta porque é que se diz té na maioria da Europa e não chá, sendo os portugueses os primeiros a transportar o chá para a Europa. Os holandeses, inicialmente, iam buscar o chá a Portugal e a partir de 1606 começaram eles próprios a ir buscar o chá diretamente à Ásia. A partir das suas feitorias, o caso de o Forte Zelândia em Taiwan, ou Jakarta, na altura chamava-se Batavia, ou Banten, no oeste de Java. Portanto, o chá chegava aí e eles compravam e traziam o chá para a Europa. E aí, nesses locais, a palavra para chá era tal té, porque esse chá provinha da província de Fujian e muitas vezes eles próprios iam buscar em alturas, iam buscar eles próprios o chá à província de Fujian, Xiamen, Amoy. Mas, como foi referido antes, até ao início do século XVII o transporte do chá era feito pelos portugueses e eles diziam a palavra chá, eles não diziam té, porque era a palavra que os portugueses usavam e, como tal, eles usavam essa mesma palavra. Então, como referi há bocado, só a partir de 1606 é que deixaram de utilizar essa palavra chá, para começar a usar a palavra té, pelas razões já explicadas anteriormente. Pronto, daí o termo té, mas não nos explica uma coisa, se os portugueses comercializavam ou não também o chá para os outros países europeus. Então, o que é que aconteceu na altura? Como os holandeses, os Países Baixos, eram bastante apreciadores de chá e bons comerciantes,
eram eles próprios que começaram a comercializar na Europa. No caso de França, por exemplo, na década de 1630, 40, já havia mais quantidades de chá em França, nos Países Baixos, e difundiram essa palavra até. Eles comercializavam o chá na Europa e foram eles que compravam através das suas feitarias, onde a palavra para chá era té. Outra nota é que só em 1600, na década de 1650, é que os ingleses começaram a beber chá em muito pequenas quantidades. E em 1662, com a Catarina de Bragança casar com o Carlos II, que gostava muito de chá, começaram-se a consumir maiores quantidades na corte inglesa e em Inglaterra. Pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, ponham um like. E se não subscreveram ao canal, subscrevam. Adeus, zaijian, como se diz em chinês, adeus e até à próxima.